Bíblias em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 25. Assim está escrito a palavra do Senhor. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha, e pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, o mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá de Malecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedi. Vocês podem se aceitar? Eu gostaria de estar meditando com os amados irmãos sobre o seguinte tema nesta noite: Deus é o nosso escape. Deus é o nosso escape. Para entendermos melhor toda a perseguição e o conflito que nós vimos nesse texto, é importante nós regressarmos e nós voltarmos lá para o início da monarquia em Israel. Quando se iniciou o período dos reis de Israel, com o propósito de se parecer com as outras nações, o povo de Israel pediu ao profeta Samuel que fosse constituído também um rei entre eles. O povo alegava: não, todas as outras nações têm um rei, nós queremos ser iguais às outras nações. Seleciona, escolhe, constitui um rei entre nós. E esse pedido foi atendido. Deus então escolhe Saul. Saul, o primeiro rei. E Saul teve um início promissor. Após ser ungido rei, teve uma situação em que o Espírito do Senhor se apossou dele e ele começou a profetizar junto com os profetas. Isso nós podemos ver no capítulo 10 de 1 Samuel, a partir do versículo 9. Saul também era uma pessoa de porte físico admirável, era muito alto, a palavra do Senhor nos diz isso. Fora isso, todo o período dele, o início dele foi marcado por diversas vitórias militares. Em meio a essas vitórias militares, as pessoas, até mesmo o povo, as pessoas até mesmo questionavam: eu quero ver agora quem é que é contra Saul, vamos atrás dessas pessoas. Havia um reconhecimento do povo em relação ao reinado de Saul por conta dessas vitórias, dessas diversas vitórias que o povo de Israel logrou, conquistou através do reinado, do início do reinado de Saul. Entretanto, em uma batalha contra os filisteus, a palavra do Senhor nos relata, lá no capítulo 13, que Saul começou a ver o povo se dispersar. E estava tudo planejado, de que Samuel iria até o encontro dele para oferecer os holocaustos e os sacrifícios. Só que Saul começou a ver o povo se dispersar, e ao ver esse dispersamento do povo, ele toma uma atitude de ele mesmo oferecer o holocausto e o sacrifício que era de competência e responsabilidade do profeta Samuel. Saul não teve paciência de obedecer ao Senhor e esperar o profeta Samuel a realizar tais atividades. E diante dessa desobediência, Deus anunciou o juízo de que o reinado de Saul não teria perpetuidade, ou seja, os seus descendentes não iriam suceder ele no reinado, queria encerrar com ele. E mesmo assim,
Saul não esboçou nenhum tipo de arrependimento. Em uma outra oportunidade, Deus ordena por meio do profeta Samuel que Saul atacasse e destruísse Amaleque, os amalequitas. E a ordem foi a seguinte: não é para poupar nada nem ninguém. É um juízo contra aquele povo, contra a perversidade, contra a maldade daquele povo. Você deve atacar e destruir todas as pessoas e todos os bens que ali estão. Entretanto, ao executar essa missão, Saul poupa o rei dos amalequitas, Agag. E ele também poupa os animais valiosos, apenas os valiosos. Em relação aos demais bens, os desprezíveis, aqueles que não tinham muito valor, ele destrui. Deus então revela ao profeta Samuel que Saul havia desobedecido a ordem dada. Samuel vai ao encontro de Saul, e o rei Saul então mente e fala a Samuel que havia executado a missão, que havia cumprido a ordem dada pelo Senhor. Porém Samuel respondeu e disse: estou ouvindo barulho, mugido de animais. Diante disso, Saul então reconhece que havia trazido os animais de Amaleque e tentou justificar, alegando que aqueles animais seriam para sacrifícios ao Senhor. Diante de mais uma desobediência, Deus então anuncia o juízo da rejeição do reinado de Saul. Não apenas a sua descendência não daria perpetuidade, agora o juízo de Deus é: o seu reinado está sendo rejeitado. Está sendo rejeitado. Então começa o declínio de Saul e a ascensão de Davi. Davi então foi escolhido e ungido rei, para ser rei em Israel, pelo profeta Samuel. Nós encontramos isso no capítulo 16. Em contrapartida, após a rejeição do reinado de Saul, o Espírito do Senhor se retira de Saul, e ele passou a ser atormentado por espíritos malignos. Isso nós encontramos no capítulo 16, versículo 14. Note, o homem que teve um início tão promissor, o homem que foi até mesmo o Espírito do Senhor tomado para profetizar, agora estava sendo atormentado por espíritos malignos. Agora estava sendo miseravelmente atormentado. Isso nos leva a uma profunda reflexão de uma frase que eu gosto muito do reverendo Wildo Gomes, o Wildo dos Anjos, presidente da Missão Vida. E ele diz: o importante não é só começar bem, mas terminar bem. Glória a Deus. O importante não é só começar bem, mas terminar bem. Vimos um exemplo de uma pessoa que começou tão bem, teve um início tão promissor, marcado por vitórias militares, marcado até mesmo por experiências com o Senhor, mas que desobedeceu ao Senhor, e agora estava tendo um fim trágico. Os servos de Saul procuraram alguém que soubesse tocar harpa. E quem foi escolhido? Davi. E quando o espírito maligno atormentava Saul, Davi tocava a harpa, e à medida que ele tocava a harpa, a palavra do Senhor nos diz que o espírito maligno se retirava de Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. No capítulo 18, nós encontramos então a batalha épica de Davi com Golias. E após Davi vencer Golias, Davi então é promovido no exército de Israel. Davi passa a ter uma figura de destaque entre todo o povo de Israel. Em um determinado momento, algo desagradou muito a Saul. Saul escuta o cântico de algumas mulheres
israelitas. E o cântico das mulheres era o seguinte: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Saul então passa a ter ciúme de Davi. E a partir daquele momento, Saul tentou matar a Davi, mesmo sem Davi ter cometido qualquer traição. Mesmo sem Davi ter cometido qualquer pecado contra o reinado de Saul. Saul, enciumado, persiste então, faz diversos planos para destruir, para ceifar a vida de Davi. E essas tentativas não tiveram êxito. E diante de tantas tentativas, e diante da constatação de que Saul procurava matar a Davi, Davi então tomou a decisão de fugir. E mesmo após a fuga de Davi, Saul continua em incessante perseguição, em destruir, em buscar matar Davi. E uma dessas perseguições é que justamente entra o texto que nós lemos. E este é o pano de fundo dessa narrativa. E a palavra do Senhor nos fala então que Saul ficou sabendo que Davi estava naquela localidade e foi em perseguição. E a Bíblia então fala que Saul foi por um lado da montanha e Davi por outro. Os homens de Saul rodearam o monte mais depressa e surpreenderam a Davi pela frente. Davi então estava cercado, sem saída. Parecia que seria o fim. Parecia que finalmente Saul iria conseguir matar a Davi. Este é o cenário. E essa é a realidade descrita na narrativa que nós lemos. E quantas vezes também nos encontramos em situações como essa? Pensamos que não tem mais jeito. Pensamos que não tem mais solução. Quem sabe, talvez seja esse o cenário atual das nossas vidas. Neste momento, estamos cercados. Os problemas nos cercaram. Não conseguimos enxergar alguma solução, alguma saída. Foi nessa realidade que Davi se encontrava. Parecia não ter qualquer solução. Era uma situação sem saída. Davi e seus homens estavam cercados. O versículo 26 deixa isso muito claro. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi. Em meio a essa situação, Deus envia o escape. Deus envia o escape. Veja o que é que diz o versículo 27 e 28. O mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. E então saiu, interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Quando parecia que a destruição de Davi seria inevitável, Deus enviou o escape. Deus enviou o socorro mediante um ataque inesperado dos filisteus, o que obrigou a Saul e seus homens a retornarem a Israel, a desviarem daquela frente, daquela perseguição. Deus usou os filisteus para que ocorresse um livramento, algo impensável, inacreditável, inimaginável. Deus usou até mesmo os filisteus para dar o escape a Davi, para dar o socorro diante de um cenário que aos nossos olhos não há saída. Devemos confiar em Deus, pois Ele é o nosso escape, Ele é o nosso socorro. O escape virá. O escape virá. Talvez de uma maneira impensável, talvez de uma maneira que nós nem podemos imaginar ou planejar.
Mas nós temos a certeza, Deus é o nosso escape. Creio que assim como Davi foi surpreendido, seremos também alcançados de uma forma repentina pela providência de Deus. De repente, a providência virá. De repente, virá o escape. Veja o que aqui está escrito lá no Salmo, capítulo número 116. Abra sua Bíblia. Salmo 116. A partir do versículo 3. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Estava cercado pelas cordas da morte, angústia. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Quem sabe, além desse salmo, possamos nos identificar com essa realidade desse cercados, sem saída, angústia nos tomando, já sem forças. Mas devemos fazer como salmista, como Davi. Devemos fazer como esse texto nos indica. Devemos clamar ao Senhor. Devemos invocar ao Senhor, porque Ele é o nosso escape, Ele envia o nosso escape. E após, ao testemunhar este livramento, aquele local foi denominado como Selá Hamalecote. E essa expressão pode ter duas interpretações, através da língua original. A primeira, pedra de separação, tendo em vista que naquela situação, Deus impediu que aqueles dois exércitos, o exército de Israel, chefiado por Saul, e Davi com seus homens entrassem em conflito. Deus fez a separação. A outra interpretação possível para essa expressão, Selá Hamalecote, é pedra de escape, já que Deus enviou o livramento. Ambos os significados fazem reconhecimento à providência milagrosa de Deus. Aqueles homens, ao denominarem tal lugar como Selá Hamalecote, estavam agradecendo a Deus pelo milagre. Isso nos serve também de lição. Ao recebermos o escape, devemos ser gratos, devemos reconhecer que foi a boa mão do Senhor que agiu em nosso favor. Hoje talvez estejamos em uma situação que aos olhos humanos esteja sem saída. Mas nós, através da palavra do Senhor, podemos confiar que o nosso Deus é o nosso escape. Ele vai providenciar, Ele está providenciando o escape. E quando nós recebemos esse escape, nós não podemos esquecer de sermos gratos a Deus. Max Lucado, em um dos seus livros, ele conta uma história muito interessante, salvo engano, como seu neto, em que ele diz que o seu neto pequeno estava brincando de basquete. Só que por ser pequeno e a cesta ser alta, não conseguia acertar, não conseguia fazer nenhuma cesta. Tentava por diversas vezes e não conseguia. Então, Max Lucado bota o seu neto nos seus ombros e se aproxima da cesta. Agora, a criança está mais alta, pega a bola, arremessa e consegue fazer a cesta. Então a criança começa a gritar: eu consegui, eu fiz a cesta. E Max Lucado então nos chama a atenção para uma realidade. Quantas vezes nós agimos como
criança. Quando nós conseguimos alcançar algo, quando nós recebemos uma vitória, começamos a declarar: eu consegui, eu fiz a cesta. E esquecemos e só conseguimos isso porque alguém esteve nos sustentando. Nunca devemos esquecer de todas as cestas que nós conseguimos na nossa vida, que as bênçãos, os milagres, o escape, aquela situação que, quem sabe, você já passou, em que você pensava que era o fim, que você superou, não foi por causa de sua própria força, mas porque alguém esteve te sustentando. Você estava no ombro de alguém. Quem estava te sustentando a todo momento foi o Senhor. O escape, o milagre, a bênção, a vitória é graças à boa mão do Senhor. Se hoje nós estamos vivos, é porque o Senhor tem nos fortalecido. Que possamos relembrar e pensar de tantas situações nas nossas vidas, que as pessoas aqui eu digo que era o nosso fim. Quem sabe, até mesmo nós pensávamos que era o nosso fim. E de uma maneira milagrosa, o cenário mudou. O escape dele. Que a gente seja grato a Deus e reconheça que Ele é a nossa pedra de escape. E eu gostaria de terminar essa reflexão lendo um salmo em que foi escrito pelo rei Davi, e que ele escreveu justamente um cenário de perseguição, enquanto ele estava sendo perseguido por Saul. Salmo capítulo número 54. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmo 54. Assim está escrito a palavra do Senhor. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacaram. Homens cruéis querem matar-me. Homens que não se importam com Deus. Certamente, Deus é o meu auxílio. É o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome ao Senhor, porque tu és bom. Pois Ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Eu chamo a sua atenção para o versículo 4. Certamente, Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. E o versículo 7. Pois Ele me livrou de todas as minhas angústias. Em meio a uma situação sem saída, em meio a um cenário adverso, devemos buscar e confiar no Senhor. Pois Deus é o nosso escape. Deus é o nosso escape. Gostaria neste momento de mais uma vez orar ao Senhor. Quem sabe você que ouviu essa palavra esteja vivendo em uma situação parecida com a de Davi. Parece que não tem mais saída. Hoje somos convidados ainda mais a confiar no Senhor e a esperar nele, pois é Ele que nos dá o livramento. O nosso socorro está no Senhor. Se você, quem sabe, também esteja nos acompanhando, ainda não fez, uma aliança com o Senhor, este é o momento. Quem sabe você também esteja aqui no santuário, ainda não abriu o seu coração para Jesus, este é o momento. Vamos estar orando em nome do Senhor. Se houver alguém aqui no santuário que ainda não fez essa aliança, quer, também pode se colocar de pé que nós estaremos orando. Oremos ao Senhor.
Pai, graças te damos, Senhor, porque em Ti nós encontramos o escape. Em Ti nós podemos ter o nosso socorro. Ó Deus, nós apresentamos, Senhor, a nossa vida diante do Senhor. Apresentamos cada coração que talvez esteja, Senhor, como o salmista que nós lemos, Senhor, cercado por cordas de morte, por cordas de angústia, Senhor. Mas nós te pedimos, assim como o Senhor livraste o salmista, assim como o Senhor livrou a Davi, o Senhor possa estar livrando, Senhor, as nossas vidas. Senhor, nós estamos buscando, Senhor. A nossa confiança não está naquilo que nós vemos, a nossa confiança não está, Senhor, na nossa força, a nossa confiança está em Ti. Esperamos no Senhor, depositamos a nossa fé e a nossa esperança em Ti, Pai. Nós te pedimos, entra com providência. E nós cremos, Senhor, que de repente o escape virá, a providência virá. Assim como diz na palavra do Senhor lá em Atos, enquanto Paulo e Silas louvavam ao Senhor na prisão, a tua palavra fala em torno da meia-noite, fala que de repente veio aquele terremoto, veio a providência. Nós cremos que também, Senhor, pode acontecer com as nossas vidas. De repente, quando menos esperar, virá a notícia de livramento. Ó Deus, assim como aconteceu de Davi. Davi estava cercado, mas de repente veio a notícia do escape, veio a notícia do livramento. Nós queremos também, Senhor, nas nossas vidas, de repente virá a notícia da vitória, virá a notícia do milagre, virá a notícia da tua providência, Senhor. Quem sabe que situações impensáveis. Ó Deus, nós confiamos no Senhor, e aquele que confia no Senhor não fica, Senhor, confundido, Senhor. Ó Deus, nós também apresentamos, Senhor, pelas vidas, Senhor, que quem sabe nesse momento estejam, Senhor, abrindo o seu coração para o Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar operando, Senhor, o maior milagre, Senhor, que é o milagre da salvação, Senhor, libertando, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Que hoje, a partir de hoje, seja escrita uma nova história, Senhor, em suas vidas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. E assim, Senhor, nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos.